Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra muito especial para o seu coração, palavra para você pensar, para refletir, para que Deus possa te direcionar, nos direcionar a vivermos de forma alegre e feliz. Quero ler um texto começando Gálatas capítulo 5, verso 16. Paulo escreve assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, porque assim você não vai cumprir o desejo da tua carne. Vendo, querido, a irresponsabilidade de uma criança, aquela ausência do medo, aquela ausência do medo das suas atitudes infantis. E ao mesmo tempo a gente também percebe a dinâmica da busca pelo novo, pelo desconhecido. Isso me deixa fascinado. Hoje eu tenho uma netinha vai fazer 8 anos, eu tenho Pedrinho de 2 anos e Esther de dias. Mas, querido, como eu sofro e também faço com que eles sofram, principalmente Alice e Pedrinho, quando eu evito que eles façam alguma coisa, quando eu peço para eles não fazerem algumas coisas, e olha, é interessante que eles olham para mim com um pouco de raiva, porque terminam me achando chato na grande realidade. Na grande realidade, a palavra certa é um estraga prazer. Sabe por quê, querido? Porque eu não permito que eles façam algumas coisas, e por não permitir que eles façam, eles me acham chato. Mas eu não permito porque eu acho que aquelas coisas são perigosas para a vida deles, aquelas coisas vão trazer danos para a vida deles, e assim, por eu amá-los, eu quero protegê-los, e porque eu quero o melhor para a vida deles. Eu destaco bem essa palavra, um estraga prazer. Sabe por quê? Porque existem muitos momentos das nossas vidas que também em nós temos esse mesmo sentimento da minha netinha Alice e do meu netinho Pedrinho. Só que a gente tem um pensamento de um estraga prazer, sabe com quem, queridos? Com Deus. Quantas vezes não nos chateamos com Deus simplesmente porque Ele quer o melhor para as nossas vidas, o nosso bem. Queridos, nós somos tendenciosos ao pecado, ao erro, à falha. Isso porque faz parte da minha essência, da sua essência. Como diz assim o muito bendito salmista, lá no Salmo 51, verso 5, quando ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Queridos, esse desejo louco do meu e no seu coração de pecarmos, de cometermos erros, que hoje a própria sociedade não entende mais como erro, porque tudo se tornou relativo. É uma normalização do que é errado. Torna-se cada vez mais difícil o obedecer aos comandos cuidadosos do nosso Pai Eterno, que nos ama. Sabe por quê? Porque obedecer e respeitar a Ele, ao nosso amado, as diretrizes que Ele nos diz, ficou para trás. Jesus disse certa feita: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei por ele. Olha que coisa linda. Ele diz: olha, é como se ele tivesse de uma forma dele. Se você me obedecer, se você guardar aquilo que eu digo, aquilo que eu falo para você, Deus, aquele que me ama, ele vai ser também amado de meu Pai. E ele diz: e eu, Jesus, vou te amar, e eu vou me manifestar em teu favor. Olha que coisa linda, né? Porque Deus, queridos, Ele se preocupou tanto em revelar em seus escritos as suas normas de conduta. Por quê? Queria que você pensasse, por que Ele se preocupou tanto em fazer isso? Revelar como a gente devia caminhar. A Bíblia, na grande realidade, é a revelação dos cuidados amorosos de Deus para comigo e para com você. Eu gosto muito
quando na força do Senhor eu venço os meus desejos da carne. Como eu vibro, como eu me alegro profundamente, me sinto mais perto do Pai, no colo dele, quando eu venço os pecados, os desejos da minha carne. Porém, confesso, nem sempre eu consigo vencê-los. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas essa derrota temporária, vamos dizer que a gente pode pensar como algo temporário, nos deixa muito mal. Além de nos levar ao perigo da morte eterna, queridos. Sabe por quê? O pecado é como uma infiltração na parede de uma casa. Se a gente não cuidar logo, ela vai chegando, vai umedecer na parede, e quando a gente vê, já pegou todo o reboco, e já caiu o reboco, e depois cai a parede, e aí é uma grande ruína e destruição, queridos. Só venceremos o pecado com a graça maravilhosa de Deus, ela sendo derramada em nossas vidas dia a dia, através de Jesus Cristo, seu Filho, dia após dia, meu irmão, como a Bíblia nos fala. Eu gosto quando Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 18 da sua segunda carta, ele diz: mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então não se desespere, meu irmão e minha irmã. Deixe simplesmente Deus cuidar de você. A obra ainda não está terminada, é de aurora em aurora, de nascer e nascer do sol, é de alvorada em alvorada, é diário, meu irmão. A cada nascer do sol, Deus faz algo novo na minha vida, na sua vida. Se permita viver essa renovação de Deus. Não permita que o mundo que jaz no maligno te destrua, meu irmão e minha irmã. Decida viver a vida nos caminhos de Deus. Alimente-se dia a dia com a palavra de Deus, com o Espírito Santo maravilhoso de Deus. Teu espírito, tua carne, tua alma agradecerá. Eu gosto demais do texto lá de Romanos 8:8, que diz assim: portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Querido, isso é muito sério da gente pensar. Só agradamos a Deus quando nós estamos em espírito, os verdadeiros adoradores do Senhor, porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Isso é muito sério, meu querido. Deus em Cristo Jesus já perdoou os nossos pecados, pois Ele é o nosso advogado diante do Pai. Mas Ele nos adverte: vai, filho, mas não peques mais. E é assim que a gente trata os nossos pequenos, sem permitir que eles errem. Mas às vezes a gente não está vendo e eles vão lá, cometem um erro. Mas você ensina e apenas diz a ele: vá, filho, não faça a mesma coisa, porque se você fizer vai ser pior para você. É essa palavra que Deus está trazendo para o meu coração e para o seu. Quer agradar a Deus? Quer servir a Deus? Então, diga não aos desejos da sua carne. Viva para a glória desse Deus maravilhoso. Viva essa graça bondosa desse Deus. Deixe o Espírito do Senhor cuidar de você. É uma luta, como Paulo diz, entre a carne e o Espírito. Mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Gosto muito de um louvor de uma moça chamada Elpídio. Luma Elpídio, quando ela diz de uma forma linda, ela diz assim: quando ela está com o Senhor, quando ela está com Deus, ela vence o pecado. Ela disse: se o Senhor estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Como nós vamos vencer o pecado? Na presença do Espírito Santo em nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, envie essa palavra para as pessoas ao qual você conhece. Eu tenho certeza que elas vão ser abençoadas.